Em pouco mais de 2 anos, a Prefeitura investiu na melhoria da estrutura de mais de 260 escolas e creches, instalando ar-condicionados, reparando pisos, recuperando a rede elétrica, renovando a pintura e muito mais, por todos os bairros, por todo o Recife. Boa estrutura, ar-condicionado, vou trabalhar, vou tranquila. As coisas estão melhorando e pelo jeito vão melhorar ainda mais. Simbora para outro bairro que o trabalho continua. Prefeitura do Recife. Vamos comentar algumas questões da competência 1 na nossa habilidade 1. O que é que a nossa competência 1 trata, né? Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas. Perceber, trata, né? Compreender o de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Muito abstrato, né? Vamos particularizar mais. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios relacionando-se aos seus usos em diferentes contextos. Veja como se torna bem mais claro e bem mais voltado para a física. Na sua questão de número 1, temos o seguinte enunciado. Os sensores de estacionamento são ao mesmo tempo transmissores e receptores de ondas de ultrassom. Quando o motorista entra numa vaga de ré, ondas sonoras de ultrassom são emitidas pelos sensores. As ondas são transmitidas através do ar até colidirem num obstáculo. As dicas todas sendo dadas já no enunciado. Após serem refletidas no obstáculo, as ondas de ultrassom retornam e são detectadas. A unidade controladora de distância utiliza então esses sinais para calcular a distância entre o carro e o obstáculo. Temos aí uma representaçãozinha gráfica que facilita a sua visualização. Se o ultrassom for emitido pelo sensor, tem uma intensidade I e uma frequência F. Então, o ultrassom recebido pelo sensor, depois de refletir em um obstáculo durante a marcha ré, tem intensidade e frequência. Vamos interpretar. Sem fórmula, cara. Sem, está tendo efeito Doppler, está tendo uma variação aparente aí da frequência. Tudo bem. Vamos analisar sem fórmula, tá? Sem muito arrudeio. Na hora que esse ultrassom está sendo emitido, na hora que ele colide com a parede, toda colisão faz com que haja alguma perda de energia. Então, nós não vamos ter na recepção, no som refletido, a mesma quantidade de energia envolvida. Ou seja, a intensidade daquele som vai ser menor. Lembre-se, como eu estou dando marcha ré, eu estou me aproximando do nosso refletor. O tempo para aquela onda percorrer até o obstáculo ela está sendo cada vez menor. Se o tempo está sendo cada vez menor, o período de repetição dessa onda está sendo cada vez menor. E o período sendo menor, o que é que acontece com a frequência? Aumenta. Por isso que a gente capta sempre um som com a frequência cada vez maior, um som cada vez mais agudo. Portanto, se a gente fizer uma analogiazinha, nós vamos ter uma intensidade cada vez menor, devido à colisão que você teve, e não do carro, né? do ultrassom. E uma frequência aparente cada vez maior devido à diminuição de tempo até o obstáculo. Portanto, nós ficaríamos com a opção E. No intuito de continuar essa abordagem dentro da competência de área 1, habilidade 1, nós poderíamos ilustrar também o nosso estudo com a questão de número 2. Vamos lá? Quando se olha pelo vidro de um restaurante, pode-se perceber imagens de pessoas que estão do lado de dentro. Assim como um cliente dentro do restaurante, como na foto, também pode enxergar quem está do lado de fora. Porém, olhando com mais atenção, também pode-se perceber no vidro a imagem de pessoas que passam na rua. Na presente situação, tem-se 2 fenômenos ópticos se manifestando de forma simultânea. Eles são, respectivamente, ora, no momento que eu consigo ver através daquele vidro, eu estou tendo o fenômeno da refração. Alguma fonte luminosa está emitindo luz, está batendo, vamos falar numa linguagem bem popular, está batendo no corpo que você quer que veja, ela vai refletir, vai atravessar aquele vidro e chegar aos seus olhos. Que fenômeno é que foi contemplado? O fenômeno da refração. Porém, no momento em que você se vê no próprio espelho,
é porque parte da luz que incide no seu corpo e é refletida, reflete também no espelho, voltando aos seus olhos. E aquele teu vidro passa a ter uma conotação de espelho, caracterizando o quê? O fenômeno da reflexão. Dessa forma, a gente fazendo uma olhada, dando uma olhadazinha nas opções, chega-se facilmente de que, na sequência que os fenômenos foram abordados, ele falou inicialmente da refração, no momento que a gente consegue se ver através do vidro, e da reflexão, no momento que a gente consegue, da refração, no momento que a gente consegue ver outras coisas através do vidro, e da reflexão, no momento que a gente consegue se ver no vidro, que está contemplado na nossa opção C, ok? Na nossa sequência, a gente tem aí, na competência de área 2, identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. E na nossa habilidade 5, o que é que nós temos? Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Isso daí, para a gente que está se preparando para o Enem, se torna uma coisa quase que corriqueira, né? Porque dimensionamento de elementos básicos, como fusíveis, carregadores, como qualquer um desses instrumentos que são bem cotidianos. E se você me acompanhar na questão de número 16, a gente pode fazer uma ilustraçãozinha desta habilidade. Um fato curioso nos dias atuais é a utilização cada vez maior dos aparelhos portáteis, como smartphones, aparelhos de MP3, GPS. Porém, uma limitação continua sendo a duração de suas baterias. Com o tempo, passou a ser uma mercadoria de luxo. Ninguém quer perder uma oportunidade de recarregá-los simultaneamente com outras atividades, muitas vezes em deslocamentos veiculares. Imagine a situação em que uma pessoa deseja carregar a bateria de um smartphone no seu veículo. Para isso, o aparelho deve ser alimentado eletricamente pelo acendedor de cigarros do carro, cuja tensão, na linguagem mais popular, cuja DDP, é de 12 volts, conforme a indicação na figura, input 12 volts. Sabendo-se que o aparelho traz as seguintes especificações no seu manual, output, no transformador do carregador, está lá escrito 5 volts e 1 ampere. Assinale a alternativa que indica o valor da potência desse aparelho. Há uma interpretaçãozinha que precisa ser levada em consideração. Nós vamos usar a tensão da bateria do carro ou nós vamos usar a tensão necessária para o aparelho funcionar? Esse nosso adaptadorzinho de carro, ele tem um papel de transformador. Ele está reduzindo a tensão aí de 12 volts para 5 volts. Então, o que é importante ser destacado é que a tensão que deve ser levada em consideração é a que o aparelho precisa para funcionar. E se nós estamos fazendo pelos valores nominais, nós poderíamos calcular a potência desse aparelho pela relação que define a potência, né? Potência originalmente é trabalho sobre tempo, o trabalho para deslocar essa carga, Q vezes U, a quantidade de carga que passa num determinado tempo, corrente elétrica. Então, daí vem aquela relação clássica, potência igual a I vezes U, que no caso nós temos uma potência igual, uma corrente de 1 ampere, uma tensão de 5 volts, portanto, esse aparelho é um aparelho que tem uma potência de 5 watts, conforme contemplado na opção E. Apenas aproveitando a deixa para a gente abstrair um pouco também do material e usar o nosso tempo, aproveitando desse seu momento aí de concentração, voltado único e exclusivamente para a análise dessas habilidades e dessas competências que nós estamos tratando nesse programa, dentre as várias utilizações simultâneas, tem 1000 pesquisas que estão acontecendo. Hoje já tem pesquisas acontecendo acerca da utilização de sapatos, aquele amortecimento do sapato para ajudar a fazer uma transformação de energia potencial elástica ali e energia cinética em energia elétrica. É o futuro. A gente fazer sempre leituras sobre esse tipo de transformação de energia é algo sempre muito abordável na prova. Então, ficar antenado, aproveitar toda e qualquer leitura que a gente vai vendo de revistas também e noticiários que tratem desse tipo de utilização. Dando continuidade,
nós poderíamos ilustrar mais uma vez a competência de área 2, habilidade 5, utilizando-se a questão de número 17. O chuveiro elétrico é composto por 2 resistores constituídos por um fio espiralado de metais, que possibilitam um aquecimento rápido e prático, um de alta potência e outro de baixa potência de aquecimento e um diafragma de borracha. Os resistores ficam fixados no interior do chuveiro. Para selecionar o tipo de banho que se deseja tomar, existe na sua parte externa uma chave seletora que é capaz de mudar o tipo de resistência, aumentando ou diminuindo a potência do chuveiro e, consequentemente, a temperatura do banho, nosso velho efeito Joule. A água, ao circular pelo chuveiro, pressiona o diafragma de borracha, esse, por sua vez, aproxima os contatos energizados, situados no cabeçote do aparelho. Assim, a água, ao passar pelos terminais do resistor quente, se aquece, tornando o banho bem quentinho e agradável. Preocupado em economizar energia elétrica em sua residência, o dono de uma casa se propôs a determinar qual o consumo de energia relativo à utilização do chuveiro elétrico durante um mês. Lembrem-se que mês de vestibular, 30 dias. Ele percebeu que em cada um dos 4 membros da família, todos os dias fica em média com o chuveiro ligado durante 10 minutos em seu banho, na posição verão, cuja potência é de 5.000 watts. O consumo de energia encontrado o que é que ele está falando? Ele está falando para a gente sobre o consumo de energia encontrado para um banho, tá? Para um banho. E durante 10 minutos, né, cada um dos 4 membros da família fica com isso daí trocado. Se a gente, com esse chuveiro ligado, a gente tem que levar em consideração aí que a gente vai calcular a potência, que é a energia que é consumida em um banho, ok? Se a gente quiser saber de todas as pessoas, você multiplica por 4. Então, o que é que a gente tem aí? Nós temos que um chuveiro de 5.000 watts, ou seja, 5 kW. O tempo que isso aí vai ser utilizado por uma pessoa, 10 minutos durante 30 dias, ou seja, 300 minutos, passando para a hora, divide por 60, né? 5 horas. A energia relativa a um único banho vai ser a potência daquele aparelho que você está utilizando vezes o tempo de utilização. Nós temos uma potência de 5 kW, uma utilização mensal de 5 horas, dando aí uma energia consumida de 25 kWh. O enunciado deixa, às vezes, meio aqui em dúvida se ele queria o total, mas você vê que não tem a opção 100 kWh. Até mesmo fica essa deixa para você. Na hora da prova, simplesmente resolva a questão. Não fique naquela discussão, mas poderia ser. Aqui não vem nem ao caso. Nós estamos calculando a energia de um banho, tá? Mas ele fala os 4 membros. Se nós tivéssemos até os 100 kWh, eu ficava calado da gente levantar essa polêmica, mas não tem. Então é porque está sendo pedido. Concordo que poderíamos ter aí, como essa questão foi uma questão que já foi usada em concurso, nós não podemos mexer nela. Mas realmente ficaria bacana se ele tivesse dito o consumo de energia encontrado para um banho. Ficaria muito mais tranquilo. Mas o que vem aqui ao caso é a ideia do que a questão nos contempla. A gente poderia também agora, dando continuidade ao nosso estudo, fazer alguns exemplos sobre a habilidade 6, ainda da nossa competência 2. O que reza a habilidade 6? Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. Amigos, todos nós fazemos uso de manuais. O brasileiro tem uma péssima mania, que é comprar um aparelho e ligar. Ele simplesmente passa a utilizar, sem ler o manual de instruções, sem ver o que é que ele pode fazer para dar uma vida útil maior àquele aparelho, para que eu não trabalhe com aquele aparelho forçado. O leigo até poderia dizer, mas ele está funcionando normalmente, mas coisas que funcionam de forma sobrecarregada possuem, em contrapartida, uma vida menor, uma vida útil menor. Ok? Vamos ilustrar, então, para começar, com a nossa questão de número 18. Ela nos diz: no Brasil,
existe uma grande variedade de carros de tamanhos, marcas e modelos diferentes. Todos possuem pneus que são cheios de ar, mistura de diversos gases. Como os pneus possuem tamanhos diferentes e são feitos por fabricantes diversos, possuem calibrações diferentes. Imagine que o proprietário de um carro vai viajar com a esposa e 2 filhos e precisa calibrar os pneus do carro, cujo raio é 16, e encontra a tabela seguinte na parte interna da tampa do tanque de gasolina. Qual deverá ser a calibração dos pneus traseiros? A gente pode também medir a pressão dos pneus, né, e expressar esse valor em quilopascals, ou quilopascais, como vocês preferirem, em bárias ou em psi. Tá? Temos aí uma representaçãozinha, como você pode acompanhar aí, que temos um carro, os pneus dianteiros estão representados aí nessa coluna da esquerda, o pneu traseiro nessa coluna da direita, e nós temos aqui do lado, pessoal, qual o tipo de raio que o pneu tem e qual a utilização que ele vai ter. Uma pessoa que tem o raio 16, ela deveria estar usando, esse carro era para estar sendo usado assim com essa calibragem, 2 pessoas e uma mala. Mas nós temos 4 pessoas, 2 filhos e os 2 pais. Então, nós já precisaríamos cair para uma calibração parecida com essa do raio 17, que está na segunda linha. E como ele está perguntando sobre a calibração dos pneus traseiros, nós temos que ir para a segunda coluna, que é quem contempla o pneu traseiro. Observe que você não fez nenhum cálculo, você simplesmente fez uma interpretação de dados aqui, numa tabela e de um manual de instrução. Portanto, os pneus traseiros deveriam ser calibrados com a pressão de 280 quilopascais, 2,8 bárias ou 41 psi, o que fica contemplado, conforme você pode ver aí no seu módulo, na opção B, ok? Na opção B. A gente poderia ainda também, para dar mais uma interpretadazinha na nossa habilidade 6, a gente poderia fazer a leitura da questão de número 20 aí do seu fascículo. Vamos juntos? O Programa Brasileiro de Etiquetagem, PBE, coordenado pelo Inmetro, fornece informações sobre o desempenho dos produtos, principalmente quanto à eficácia energética. Assim, o consumidor poderá tomar uma decisão de compra adequada. Ele também estimula a competitividade da indústria, que deverá fabricar produtos cada vez mais eficientes. Um produto mais eficiente consome menos energia, tem menor impacto ambiental e custa menos no bolso do consumidor. E aí você tem aí a representação do nosso selo Procel, como a gente chama, né? Onde todo produto que você vai comprar, que ele tenha a análise do Inmetro, ele vem com esse selo Procel, mostrando a que categoria eles, de consumo, de danos ao ambiente ou não, ele pode ter. Isso vale para automóveis, isso vale para aparelhos elétricos. E aí ele nos diz, uma loja anuncia uma lavadora de roupa tipo E, por um preço menor do que outra do tipo A. Ah, não presta esse aparelho, ela é do tipo E, ela não é das melhores. Calma, existem outras variáveis. Você vai comprar uma coisa do tipo A, cujo preço às vezes é elevadíssima, mas você vai usar aquilo esporadicamente. Então, para você, essa relação custo-benefício não vai valer a pena. Então, a gente vê muitas pessoas preocupadas hoje em é muito caro você colocar uma lâmpada de LED. É caro, às vezes, para você comprar, porque ainda não tem alta tiragem, mas a durabilidade dela e o consumo dela, em pouquíssimo tempo você tira toda aquela economia. E essa é uma coisa que é de utilização contínua e de alta utilização. Mas uma máquina de lavar roupa, nem sempre. Vamos analisar, vai ver que uma pessoa que mora só, que lava roupa uma vez por semana, vamos ler, não vamos ficar tentando adivinhar, não. Um consumidor consciente, interessado em economizar e atento à etiqueta, avalia 1. A diferença de preços entre os produtos ofertados. 2. A diferença entre as eficiências energéticas. 3.
o número de ciclos de lavagem necessários por mês em sua residência, número de utilizações. Ele só poderia considerar financeiramente vantajosa a compra da máquina menos eficiente se os valores avaliados fossem: se a diferença de preço entre os produtos ofertados for muito grande. Uma coisa dessa que é muito grande, não vai valer a pena fazer aquele grande investimento para ter uma pequena economia de energia, apesar de toda a sua consciência ecológica de não gastar muita energia, mas é de pouca utilização. A diferença entre as eficiências energéticas, vamos supor que esse critério fosse pequeno, valeria a pena pagar mais barato ainda pelo aparelho. O número de ciclos de lavagem necessários por mês em uma residência. Se você vai utilizar poucas vezes, por que fazer esse tão grande investimento? Então, cuidado para também não ser vítima apenas de todo produto que eu vou comprar tem que ter selo Procel. Depende. Veja se é algo que tem qualidade, porque se tem o selo Inmetro, é algo de qualidade. Mas vamos ver qual é o impacto que isso traz na sua vida. Portanto, a opção que contemplaria essa decisão seria a opção C, onde ele tivesse uma diferença de preço grande, uma diferença entre as eficiências energéticas pequena e um número de ciclos pequeno. Utilizei pouco, não compensa fazer esse grande investimento. Ok? A gente espera com esse trabalho aqui que o seu interesse por fazer cada vez mais questões com esse estilo e que desperte em você de que física não é apenas cálculo. Física tem muita interpretação. Tivemos já mais de um exemplo de provas com nenhum cálculo, mas muita interpretação. E quem não lê acaba tendo essa dificuldade. Ok? Até a próxima e esperamos revê-lo outra vez.